Bom, olá pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, né? Tá? Hoje nós vamos a continuar com nossas aulas de física e na aula passada a gente falou então um pouco sobre capacitores, né? Estudamos a capacitância, alguns materiais, tá? Hoje nós vamos a, a falar um pouco mais sobre circuitos já, né? Vamos a falar um pouco mais sobre circuitos hoje, tá? Essa vai ser a nossa aula de hoje. Bom, então, aliás, vamos falar um pouco sobre correntes para depois, na nossa última aula dessa parte de eletricidade, né, de física 3, falar um pouco sobre, terminar falando sobre circuitos, tá? Bom, na aula de hoje, então, nós vamos ver algumas definições que você talvez já conhece, né? Vamos estudar alguns elementos de circuito também, tá? Então, bora empezar. Então, vamos então começar estudando, né, definindo a verdade, a corrente elétrica, tá? E quando a gente fala de corrente elétrica, a gente fala da quantidade de carga que passa através de uma determinada área, né, em um determinado tempo. Aliás, a corrente ela é definida como a taxa de variação da carga sobre em um determinado intervalo de tempo, né? Então, no nosso caso, tá? No nosso caso, na maioria dos casos, nós vamos a definir, né, essa área pelo qual os elétrons passam, os elétrons se transportam de um ponto para outro, ou as cargas se deslocam de um ponto para outro. Essa área deve de ser é, uma área constante, né, que não deve variar no tempo, tá? Só para facilitar as nossas contas, tá? Então, a corrente, né? Nós vamos ver aqui, então, que a corrente, pelo geral, os elétrons, eles saem aqui. Nós temos um sistema bem simples, aqui, um circuito. Eu tenho uma bateria, e ligado a essa bateria, eu tenho eu tenho, então, uma lâmpada, né? Então, esse daqui em amarelo é o fio de corrente, tá? Então, os elétrons, eles saem daqui da carga negativa, tá? Essa carga negativa, então, esses elétrons, então, eles são deslocados por todo o fio aqui, até chegar na carga positiva, tá? Então, o movimento dos elétrons é dado nessa direção, e o movimento da corrente, né, convencional, ela sempre é dada a partir da carga positiva. Isso daí é convencional, tá? É só para deixar claro, tá bom? Tá? Bom, então, continuando aqui, né? Nós temos, por exemplo, como definir uma corrente. Então, quando uma carga, um diferencial de carga passa por um plano hipotético, por uma área, né? Como vimos no caso anterior, né? Em um determinado intervalo de tempo, essa taxa de variação da carga em um determinado tempo sobre um determinado plano aqui, né? Tá? Então, ela pode ser definida como uma corrente elétrica. Então, a corrente elétrica não é nada mais que quando falarmos sobre cargas infinitesimais, né, e tempos infinitesimais também aqui, ou seja, cargas muito pequenas, né, que se deslocam em tempos muito curtos, né, nós podemos definir a corrente, né, como a derivada da carga com respeito ao tempo, tá? Bom, então, isso vai ser muito importante, né? Porque se eu quiser calcular a carga total, né, é simplesmente, por exemplo, daqui eu vou isolar o DDQ, esse DDQ vai ser igual a I vezes DDT, né? Daqui, se eu quiser calcular a carga total, que eu vou chamar de Q, simplesmente fazer uma integral, né? E somar todas essas cargas pequenas, integral de um lado, integral do outro, tá? E aqui o intervalo de tempo vai ser de um tempo zero, um tempo t, né? Então, quando eu resolvo isso daí, eu posso chegar, né, a uma expressão um pouco mais geral, já talvez conhecida já por vocês, que é que a corrente é igual à carga sobre o tempo, tá? Basicamente é isso, tá? Então, o que nós vimos inicialmente como um diferencial de Q sobre DDT, né, nós podemos expressar se eu quiser calcular, por exemplo, a corrente total, né, deve de ser igual à carga total que passa por esse plano, né? Deve ser igual à carga total que passa por esse plano sobre o tempo, né? Tá? Então, assim, no regime estacionário, a corrente é a mesma nos planos A, B, a linha
B', e C'. Ele está se referindo a isso daqui, tá? A isso daqui, né? Quando fala que ele é estacionário, significa que ele não muda com o tempo. Então, esse valor da corrente é o mesmo, tá? Então, a mesma corrente que passa por essa área aqui é a mesma corrente que passa por essa, é a mesma corrente que passa por essa daqui. Beleza? Então, a corrente, nesse caso, vai ser uma constante, né? Ela não vai variar com o tempo, tá? Isso é importante de falar, porque a gente sempre define isso como um regime estacionário, um regime estacionário, tá? Bom, continuando então, nós temos então que a corrente ela é medida em ampere, tá? Se vocês pararam para olhar aqui, né? Um ampere equivale a um coulomb, ou coulomb, que é a unidade da carga, né? Sobre o tempo que tem como unidade de segundo. Então, um ampere vale um coulomb por segundo, certo? Tá? Bom, quando a corrente se divide, e nós vamos ver isso muito nos circuitos, tá? Então, esse daqui é meio que um princípio de conservação da corrente, vamos chamar assim, né? Tá? O que acontece? Essa corrente, ela não pode ser dissipada no nossos circuitos de maneira ideal, né? Essa corrente, de alguma outra forma, sempre é mantida constante, tá? Então, assim, vamos supor que temos uma corrente I0, né, que chega nesse ponto, tá? E se divide em duas aqui, ó. Chega num ponto no qual encontra dois caminhos. Então, o que que ele vai fazer? Ele não vai escolher um caminho, ele vai pelos dois caminhos, tá? Só que ele vai se dividir, então. Tá? Então, assim, quando se divide ao chegar em uma bifurcação, né, tá? Ou como nós chamamos de nó, isso daqui, esse ponto daqui é chamado de nó, tá? Então, vou escrever isso só para deixar claro aqui. Então, nesse caso daí, essa bifurcação aqui, essa daqui é chamada de nó, tá? Então, quando isso acontece, então, como eu estava falando para vocês, a corrente que entra no nó é igual à corrente que sai do nó. Então, esse podemos dizer, né, que a carga é conservada, né? Isso é muito importante de deixar claro aqui, pessoal. Parece meio que até meio simples, um conceito meio simples, né? Mas é muito importante. Então, nesse caso, a seta, né, da corrente desenhada no sentido em que os portadores de cargas positivos se moveriam, né? Mesmo que os portadores sejam negativos. Então, vamos aqui assumindo que essa corrente I0 chega nesse ponto, nessa bifurcação, nesse nó, e ela se divide em I1 e em I2, tá? Então, se fossem mais bifurcações, seria em I1 mais I2 mais I3 mais I4. Se fossem N bifurcações, ou N divisões, né? Será então um I1 mais I2 mais I3 mais, assim até mais IN, tá? No nosso caso, simplesmente temos duas, então o I0 é igual a I1 mais I2. Mas lembra que tudo isso só acontece quando temos bifurcação, né? Tá? Só para deixar isso claro, tá bom? Bom, podemos falar também de densidade de corrente, tá? Essa densidade de corrente ela vai ser definida como a corrente que passa, né, através de uma determinada área, tá? Aliás, está ligado às linhas, nós vamos saber isso depois, esse conceito de fluxo também. Então, para descrever esse fluxo, usamos o termo densidade de corrente, nós vamos chamar a densidade de corrente como J, tá? Lembra que aqui o J ele é um vetor, tá? Então, enquanto que a corrente é um escalar, tá? Ele é um escalar, tá? Esse J é um vetor porque ele é produto escalar de dois vetores, né? Lembrando que o produto escalar de dois vetores é um escalar, né? Só para deixar isso claro. Então, a corrente deve ser igual ao vetor densidade de corrente vezes o diferencial de área. Que área, por exemplo? Eu posso calcular quanto que vale a densidade de corrente que passa por essa área e quanto que é a densidade de corrente que passa por essa área. Tá? Mas lembra uma coisa, a corrente é constante, tá? Então, se eu tenho aqui, né, que a corrente que passa por essa área é a mesma corrente que passa por essa área, a densidade de corrente vai mudar, tá? Então, dependendo nesse caso, né, por exemplo, se a área for maior, a densidade de corrente será menor. Se a área for menor, a densidade de corrente será maior. Se a gente parar para ver, né, tá? Quanto mais juntas ou perto umas das outras fiquem as linhas, maior será essa densidade, né? Tá? Bom, esse é o vetor densidade. Continuando então, tá? Se aqui, como nós acabamos de falar, né? Se eu faço junto todas essas densidades aqui,
e faço, por exemplo, levando em conta, né, que esse daqui é uma integral de superfície, tá? Esse produto escalar, esse produto desses dois vetores de densidade corrente e o vetor de densidade de vetor diferencial de área ou de superfície, né? Eu coloquei aqui área porque é um diferencial de área mesmo, tá? Ou de superfície, tá? Ou de superfície, tá? Então, como o J é constante, né? Nesse caso, ela não depende especificamente da superfície, né? Vai ficar, então, integral, né, do diferencial de área. Esse integral do diferencial de área simplesmente vai ser a área total, tá? Aqui vale a pena lembrar também que na maioria dos casos, na maioria dos nossos casos, pelo menos, nós vamos trabalhar com áreas definidas, ou seja, pode ser a área de um quadrado, de um retângulo, de uma circunferência, né, de um triângulo. Então, muitas das vezes não vamos calcular a corrente, podemos calcular a corrente também como a densidade de superfície, a densidade de corrente vezes a área. Ou, em outras palavras, a densidade de corrente deve de ser igual a corrente sobre a área. E aqui era o que estamos falando lá no começo, né? Se a área aumenta, a densidade de corrente diminui. Se a área diminui, a densidade de corrente aumenta. Então, tanto J, a densidade de corrente, e a área, elas são inversamente proporcionais, tá? Inversamente proporcionais. Proporcionais, tá certo? Elas são inversamente proporcionais, beleza? Bom, então, no sistema internacional, essa densidade corrente é medida em amperes sobre metros quadrados. Faz sentido, né? Porque a corrente tem comunidades ampere e a área tem comunidade metros quadrados no sistema internacional, tá? Bom, quando calculamos a velocidade de deriva, ou seja, a gente tem que lembrar, né, então, assim, que as cargas, os portadores de cargas, que são as cargas positivas, elas se deslocam no sentido contrário ao qual se deslocam os elétrons, né, tá? Esses portadores de carga positiva, né, se movem com uma determinada velocidade. Então, se a corrente está, então, vale a pena lembrar que se a corrente está nesse sentido, a velocidade de deriva está nesse sentido, o campo elétrico também está nesse sentido e a densidade de corrente também está nesse sentido. Tá? Essas três magnitudes físicas, né, ou grandezas físicas, todas estão na mesma direção da corrente, né? Tá certo? Tá? Então, quando eu calculo o número de portadores, que não é nada mais que a quantidade de elétrons por unidade de volume, né? Tá? A quantidade de elétrons por unidade de volume. Então, eu vou definir isso aqui. Então, a carga, né? Nesse caso, peraí. Essa carga deve de ser igual ao número de elétrons. Essa área vezes comprimento, pessoal. Essa aqui é a área superficial pela qual ele está passando, né? Essa área aqui, vezes o comprimento seria esse volume daqui. Né? Então, esse volume daqui, ó. Então, eu teria isso daqui, vale o volume, o número de elétrons, vezes o volume, vezes os elétrons, né? Que é a mesma carga positiva nesse caso, dos portadores, tá? Dessa forma, então, eu lembro também que o tempo que vai demorar, por exemplo, uma dessas cargas positivas chegar até esse ponto, esse tempo daí, ele é calculado como comprimento sobre a velocidade de deriva, assumindo que ele se desloca com um MRU, então ele vai se deslocar com uma velocidade de deriva, né? Então, o tempo é calculado dessa forma. O que eu vou fazer agora? Aqui deveria ser L maiúscula, tá? Tá? Então, esse tempo, tá? Eu vou reemplaçar aqui, eu vou deixar assim, ó. Então, essa velocidade de deriva, tem mais um dado aqui, essa velocidade de deriva aqui será igual ao comprimento L sobre o tempo, tá certo? Tá? Aí, então, eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter que essa densidade de corrente deve de ser igual ao número de elétrons vezes a carga do elétron vezes a velocidade de deriva, tá? Como que a gente chega nesse dado daí? Lembrando, tá? Nós temos que lembrar, não, que a densidade é igual a corrente sobre a área, né? Tá certo? Beleza, então, a partir desse achado ali, dessa equação, né? Nós podemos resolver aqui, eu coloquei
um exercício para a gente praticar um pouco, colocar em prática o que a gente acabou de ver. Diz uma esfera condutora de 10 centímetros de raio, né? Uma esfera condutora tem 10 centímetros de raio, um fio leva até a esfera uma corrente de 1,0000002 ampere. O outro fio tira dessa esfera uma corrente de 1,00000 ampere, né? Quanto tempo é necessário para que o potencial da esfera aumente de 1000 volts, né? Sofre um aumento de 1000 volts, tá certo? Bom, beleza, então. Primeiro, né? Primeiro nós temos que lembrar. Temos, então, um fio aqui que está levando corrente. Temos uma esfera aqui. Essa é a corrente de entrada aqui e a corrente de saída, que eu vou chamar de I1, tá? A corrente de entrada é igual a 1,0000002 ampere, tá certo? E a corrente de saída será 1,0000002, opa, zero, né? 0 ampere. Então, se vocês percebem, quando eu faço a diferença aqui de I0 menos I1, né? O que fica aqui é isso daqui, ó, 0,000002, tá? Ampere. É isso que fica. Isso de onde fica? Isso vai ficar aqui, ó. Tá? Isso vai ficar aqui na esfera. Então, essa esfera fica com uma carga que eu vou chamar, com uma corrente que eu vou chamar de IDE, né? Tá? Então, essa diferença será IDE, que deve de ser igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 ampere. Então, a esfera fica com essa corrente, tá? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, então, toda corrente que entra deve ser igual à corrente que sai, né? Só que nesse caso aqui, a corrente que entra tem essa quantidade, a corrente que sai tem essa quantidade. Então, está faltando isso daqui. Onde que ficou isso daqui? Na esfera. Beleza? Tá, disse, outro fio retira. Quanto tempo é necessário para que o potencial da esfera aumente em 1000 volts, né? Então, nós sabemos quanto vale a corrente, sabemos quanto vale o, o raio de esfera, né? Tá? Então, podemos calcular, então, quanto vale essa diferença de potencial, tá? Então, nossa corrente inicial, ela vale 2 vezes 10 elevado a menos 6 ampere, tá? O raio, ele vale 10 centímetros, né? Que é igual a 0,1 metro, tá certo? Tá? Vale 0,1 metro de raio, tá? Então, bom, uma esfera condutora tem 10 centímetros de raio, um fio leva até a esfera uma corrente de tanto, outro fio retira da esfera outra corrente de tanto. Quanto tempo é necessário para que o potencial da esfera aumente de 1000 volts, tá? Bom, ele está me pedindo para calcular quanto valdria esse tempo, né? Então nós recorremos a peraí, cadê você? E sobre A. Tá. Então, temos que a carga, né? A carga do elétron, o número. Só deixa eu ver isso aqui. Bom, então, nesse caso daí, deixa eu ver aqui as minhas anotações. De raio, né? Encontrei. Tá. Então, nós temos assim, ó. Cadê a calculadora? Tá aqui. Só deixa eu ver aqui. Isso está anotado aqui.
Não sei, é hoje que vai demorar em carregar. Tá bom, então assim, ó, nós precisamos calcular então o potencial. Esse aumento do potencial, ele vale 1000 volts. Tá? Nós temos como dado o raio da esfera, temos como dado a corrente, né, que vale isso daí, tá? Nós podemos calcular a partir disso, temos o raio, temos a corrente, temos, podemos calcular a resistência também. Só deixa eu ver aqui rapidinho. Tá. Bom, só deixa eu procurar aqui. Só um minuto. Tá. Enquanto vai carregando, eu já volto aqui, tá? Já voltamos então para resolver esse exercício, tá? Continuamos aqui então, ó. Bom, então nós podemos definir a resistência, tá? Quando aplicamos uma diferença potencial aos extremos de uma barra, por exemplo, pela qual passa uma corrente, né, ou pela qual vamos fazer que passe uma corrente, né? Quando essa diferença potencial é aplicada às extremidades dessa barra, tá? É, então, nós vamos a barra experimento, a barra apresenta uma resistência, e essa resistência é calculada como a voltagem, né, tá? A diferença de potencial sobre a corrente. Podemos ter algumas variações dela também, né? A corrente pode ser calculada como a diferença de potencial sobre o raio, ou sobre a resistência, ou a mesma diferença de potencial pode ser calculada como o produto da corrente vezes a resistência. Isso daqui é chamado de lei de Ohm, né? Tá? Então, assim, quando a gente fala da resistência de um condutor, ela depende muito, tá? Ela depende muito do modo, né? Depende muito da diferença, como é aplicada a diferença potencial. Então, na maioria dos casos, pessoal, isso é até interessante na hora da gente fazer contatos, tá? Porque, por exemplo, quando temos esses dois casos aqui, tá? Quando a gente passa a corrente através de uma barra, por exemplo, nesse caso daqui, dependendo do contato como a gente faz, o campo magnético, o campo elétrico gerado dentro disso daí, né? O campo que vai ser responsável pela movimentação das cargas, das cargas, né? Dos portadores de carga, tá? Ele é formado dessa forma aqui. Só que isso aí não é eficiente para o nosso caso, né? Isso daí é bem pouco eficiente para esse caso, tá? O que é mais eficiente é talvez fazer um contato dessa forma aqui, tá? Então, assim, a diferença, como que a gente aplica essa diferença de potencial vai fazer diferença, tá? Então, o mais recomendável é dessa forma, porque dessa forma o campo elétrico ele é constante mesmo dentro de todo esse fio, né? Tá? Então, é constante e paralelo, enquanto que aqui ela diverge aqui no perto dos contatos, né? Mas só fica constante, né? Na região central, né? Tá certo? Tá? Continuamos então, da mesma forma, né? Outra forma de reescrever a lei de Ohm, né? E também podemos reescrever a lei de Ohm em função da resistividade, né? Tá? Onde a resistividade, nesse caso, deve de ser igual ao campo elétrico sobre a densidade de corrente. Bom, em vez de lidar, por exemplo, com a corrente de um resistor, podemos lidar com a sua densidade de corrente, né? No ponto em questão. E em vez de falar de resistência, de uma componente, podemos falar de resistividade. Agora, a resistividade, em alguns casos eu já vi ele ser chamado de segunda lei de Ohm. Em alguns casos, pessoal, é mais interessante trabalhar dessa forma, porque a resistividade ela é uma propriedade intrínseca dos materiais. Tá? Então, assim, cada material tem seu próprio valor de resistividade elétrica, cada material, então, se comporta, né, diferente, vai ter suas propriedades elétricas diferentes umas das outras, dependendo do material. A resistividade elétrica, né, tá?
ela é o contrário da condutividade elétrica, enquanto que, por exemplo, a resistividade, ela mede, né, a capacidade do material permitir a passagem, né, o transporte, ou facilitar o transporte de cargas, dos portadores de carga, tá? A condutividade nos diz quão fácil ou rápido pode passar os portadores de carga, né, ou as cargas dentro do material, quão rápido elas podem ser transportadas ou deslocadas, tá? Então, assim, a resistividade é o inverso da, da condutividade, né, como vamos saber, né? Então, nós podemos escrever de forma vetorial, né, que o campo elétrico, esse campo elétrico aqui, ele pode ser igual a resistividade do material vezes a densidade de corriente, né? Então, essa densidade de corriente, ele é um escalar, nós já sabemos que é, o J é a densidade de corrente, né? E o campo elétrico também é um vetor. Aqui, esse E sobre J, aqui vocês percebem de que está um módulo, né? Não tem como dividir dois vetores. Então, assim, é o módulo do campo elétrico sobre a densidade e corrente do campo elétrico, da corrente, né? O módulo de cada um deles, né, me dá como resultado, né, a resistividade, tá certo? Tá? Bom, até aqui mostradas são, até aqui estou, as até aqui mostradas são válidas apenas para materiais isotrópicos, ou seja, todas as equações que já vimos até aqui, todas elas são válidas só para materiais isotrópicos, tá? O que significa isso, então? O que significa isso, tá? Que é um material isotrópico? Não sei se a gente já conversou sobre isso, tá? Sobre o material isotrópico. Mas um material isotrópico é aquele material onde, quando você faz a medida de alguma das suas propriedades, no nosso caso, a resistividade, tá? Quando a gente faz isso, ela não depende da direção na qual você está medindo. O que significa? Vamos supor no plano cartesiano, você tem um cubo, né? Ou um paralelepípedo, por exemplo, que é o nosso material. Aí nós sabemos que o paralelepípedo, ele tem, por exemplo, podemos realizar as medidas no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, tá certo? Tá. Então, nesse processo, né, nesse processo de medida, tá? Então, quando eu faço a medida da resistividade no eixo X, se o material for isotrópico, o mesmo resultado obtido no eixo X deve de ser o mesmo resultado obtido no eixo Y e no eixo Z. Então, o que significa que as propriedades físicas dos materiais, do material isotrópico, não dependem da direção, tá? Então, tudo que nós já vimos até aqui são para materiais isotrópicos, tá? Mas aí, então, você pode falar, mas o que acontece no contrário? Bom, no contrário seria um material anisotrópico. Ali, quando você faz a medida, por exemplo, da resistividade no eixo X, no eixo Y, no eixo C, pode ser que, né, por exemplo, no eixo X e no eixo Y sejam igual, mas quando você faz a medida no eixo C, seja diferente, né? Então, assim, vai depender muito do material, tá? Isso termo isotrópico ou anisotrópico é usado também para propriedades, não só para propriedades elétricas, para propriedades magnéticas também, tá? Bom, pelo menos até onde eu lembro, propriedades magnéticas também, tá? Então, dessa forma, podemos falar também sobre a condutividade, tá? Podemos falar sobre a condutividade. E quando a gente fala sobre condutividade, né, então, a gente podemos deixar claro aqui que a condutividade, né, que a condutividade, ela é inversamente, ou ela é inversa, né, a isto, a, a resistividade, né? Então, são duas magnitudes físicas, tá? Ou grandezas físicas, né, que são inversas uma da outra, tá? Enquanto que, por exemplo, a resistividade é medida em 1 por metro, tá? A condutividade, ela é medida em 1 ela menos 1 por metro, ela menos 1. Tudo isso ela menos 1, tá? Então, o que para nós, inicialmente, quando escrevimos em função da resistividade, ficava como campo elétrico igual a resistividade vezes a densidade de corrente, nós podemos escrever a densidade de corrente como a condutividade vezes o campo elétrico, tá? Isso também é válido, tá bom? Tá. Bom, continuando aqui, tá? Eu falei para vocês que a resistividade é uma propriedade intrínseca dos materiais, tá? Mas nós temos também a resistência, né? Por outro lado, a resistência de uma componente, né? Tá? Ela depende.
A resistência depende de parâmetros geométricos, tá? Então, nós já vimos, vamos supor que temos ali material, né, um condutor, material de forma geral, né, cilíndrico dessa forma. Ele tem uma área lateral, ele tem um comprimento L, sobre ele aplicamos uma diferença de potencial, né, e uma corrente passa, isso passa sobre ele, né. Sabemos que a densidade de corrente é igual à área sobre a corrente sobre a área, né, tá? Sabemos que o campo elétrico é V sobre ele, né, tá? E que então, sabemos também então que a densidade, a resistividade do campo elétrico sobre a densidade de corrente, tá? E quando reemplaçamos ambas essas equações aqui, essas duas aqui, nós reemplaçamos aqui, nós chegamos no resultado que a resistência ela é igual, né? Ela é igual à resistividade vezes a largura, o comprimento, né? Vezes sobre a área, tá certo? Tá? Bom, como eu falei para vocês, vale a pena lembrar ali, pessoal, vale a pena lembrar uma coisa, né? Tá? Que no caso da resistência, essa resistência, ela depende unicamente, tá? Ela depende unicamente de parâmetros geométricos. Que parâmetros geométricos? Parâmetros geométricos como a largura, o comprimento e a área, né? Tá? Lembrando que a resistividade é uma propriedade intrínseca dos materiais, então ele é um número já, né? Então, uma vez mais, essa fórmula também se aplica a condutores isotrópicos e homogêneos, tá? De seção reta uniforme, ou seja, não se aplica para casos onde, por exemplo, aqui eu tenho uma área maior que esse desse lado, então, nesse caso daí, não se aplica, tá? Que mais? Bom, levando isso em conta ali, né? Levando isso em conta ali, vamos voltar lá no exercício, tá? Vamos voltar lá no exercício. Só para terminar já de uma vez. Tá? Vamos voltar lá no exercício. Então, nós temos assim no exercício, bom, nós calculamos então a corrente, calculamos, ou sabemos quanto vale o raio, a diferença do potencial, né, tá? Enquanto que ele deve de variar, tá? Nós sabemos então que a diferença de potencial, né, é igual à carga, isso a gente vê lá acho que a gente viu na aula anterior, não, foi na aula lá no começo, né? Sobre 4π epsilon 0 R, tá? Onde R é o raio, nesse caso, da esfera, né? Tá? O potencial, então, nesse caso, será igual à carga. Como que eu vou fazer para calcular a carga? Bom, para calcular a carga, eu vou lembrar, né? Eu vou lembrar, então, tá? O seguinte, né? Eu sei quanto vale a corrente, sei quanto vale a variação da carga, né? Sei quanto vale também isso daí, tá? A diferença de potencial é calculada, né? Sabemos que a carga aqui, a carga é igual a I vezes T, tá certo? Sim? Essa é a carga, né? Lembrando que essa definição vem de corrente de carga sobre tempo. Então, ao invés de carga aqui, eu vou colocar assim, 1 sobre 4π epsilon 0 R. Em vez de Q, vou colocar I vezes T, tá certo? Tá? Quando faço isso, então, aí eu vou ter, né? Eu sei quanto vale essa diferença de corrente, sei quanto vale o 4π, sei quanto vale o epsilon zero, sei quanto vale essa diferença de potencial e está me pedindo para calcular o tempo. Então, o tempo de aqui, ó, o tempo de aqui, ele será igual a V, né? Vezes 4π epsilon zero R sobre I. Tá certo? Tá, tá. Isso daí vale o tempo. Então, quando a gente reemplaça, né, porque o V a gente sabe que vale 1000, o 4π epsilon zero também sabemos quanto vale, né, o R sabemos que vale 0,1 metros, o I que vale tudo isso daqui, isso daí vai dar aproximadamente, deixa eu ver aqui, deixa eu ver as contas, isso vai valer aproximadamente 5,6, tá? Então, o tempo mais ou menos vai valer 5,6 segundos. Vocês podem fazer essas contas, tá?
Aí depois, qualquer dúvida, podem me escrever. Bom, voltando então, tá? Voltando aqui, tá? Então, como tínhamos falado, né, a resistência, ela depende unicamente de parâmetros geométricos, tá? Porque, como tínhamos comentado, né, essa resistividade, ela é uma propriedade intrínseca dos materiais, né, tá? Quando falamos também sobre a resistência, tudo isso que vimos até aqui é quando a gente trabalha com condições normais de pressão e temperatura, tá? Ou seja, estamos trabalhando em temperatura ambiente, né? Tá? Por outro lado, quando eu avalio, por exemplo, o que acontece com a resistividade, nós tínhamos falado que a resistividade é um parâmetro intrínseco de cada material, né? Nós tínhamos falado sobre a resistividade de cada material, tá? Então, quando eu construo um gráfico, por exemplo, de resistividade em função do tempo, quero observar como que muda essa resistividade à medida que eu aumento ou diminuo a temperatura, existe uma dependência, tá? Nesse caso daqui, é uma dependência praticamente linear aqui, né? Bem aqui no gráfico não parece, mas dependendo do material, pessoal, isso até foi parte do meu doutorado também na época, dependendo de que tipo de interação você acontece no material, tanto a altas temperaturas quanto a baixas temperaturas, tá? Aqui tem essa equação fica bem mais longa, tá? Porque cumprida no sentido assim, começam a aparecer termos quadráticos, termos cúbicos, termos de t elevado à quinta. Então, começam a aparecer alguns parâmetros a mais aqui, que isso vai depender, por exemplo, se interação é elétron-fônon, se fônon-fônon, se elétron-elétron, dependendo de qual é a interação que acontece dentro do material quando a gente faz essa medida de resistividade em função da temperatura, tá? Essa equação daqui fica mais complexa, tá? Então, esse ponto aqui que ele chama de temperatura ambiente, essa temperatura ambiente mais ou menos deve ser 22 graus, ou 21 graus, né, que seria a temperatura ambiente, graus Celsius, isso daí em Kelvin vai dar, ou 20 graus, né, isso daí em Kelvin vai dar em torno dos 293 Kelvin, tá? E nesse caso, a gente calcula, por exemplo, que essa resistividade zero, o Rho zero aqui, né, tá, é a resistividade intrínseca do material, ou seja, é um parâmetro que não depende da temperatura, tá? Ou seja, em outras palavras, é a resistividade quando em temperatura zero, né, mas a gente não consegue medir em zero, mas a gente consegue fazer um ajuste, tá? A gente conseguiu fazer um ajuste, por isso que eu estava falando para vocês. Dependendo da função, dependendo de quais são as componentes que contribuem com a resistividade, tá? Então, você consegue fazer um ajuste e ver como é a resistividade em T igual a zero. Nesse caso, que representa esse ρ igual a zero, o ρ zero aqui, tá? Bom, então, nesse caso, esse daqui, o ρ zero é igual a 1,69 vezes 10 para o caso do cobre, né? É relativamente um pouquinho grande ainda, tá? É um pouquinho grande ainda. No meu caso, eu trabalhei com materiais supercondutores e esse valor é bem pequeno, né? O ρ zero é bem pequeno, a gente faz uma extrapolação da curva, né? Da resistividade. É bem interessante essa parte aí, porque tem a ver muito com ajustes e tudo isso, né? Bom, então sobre a lei de Ohm, tá? Em casos, tem alguns materiais que seguem a lei de Ohm, tem outros materiais que não, né? Então, em casos como esse, fazemos uma distinção entre os componentes que obedecem à lei de Ohm e os componentes que não obedecem à lei de Ohm. Bom, a definição da lei de Ohm inicial é a seguinte, né? Então, nós sabemos que a corrente que passa por através de um material, né? Tá? Quando submetida a uma diferença potencial, essa corrente, né, é igual a V sobre R, né, tá? Mas, como nós vimos aqui, quando a gente faz, por exemplo, um gráfico de corrente em função da diferença de potencial, só para ver como que se comporta a resistência, né? Essa resistência, ela apresenta uma reta. Então, esses materiais, ou o que nós chamamos normalmente de resistores, né, tá? Esses materiais, eles seguem a lei de Ohm. Tá? Por outro lado, quando, por exemplo, vamos saber como que é o caso de um diodo semicondutor, um diodo semicondutor, ele não segue a lei de Ohm. Tá? Então, vai ter esse comportamento aqui,
quando eu vou mudando a diferença de potencial e vou medindo a corrente, né, que passa através desse diodo, né, inicialmente vai desde zero até chegar um ponto no qual ele começa e sube drasticamente, né, tá? Então, assim, a corrente começa a aumentar muito rápido, enquanto eu aumento de maneira bem devagar aqui, por exemplo, a diferença de potencial, tá? Bom, uma componente obedece à lei de Ohm se a corrente que atravessa varia linearmente, como podemos observar aqui, né? Tá? E sobre uma visão microscópica da lei de Ohm, tá? Então, para verificar, né, por alguns motivos, porque alguns materiais obedecem à lei de Ohm, né, precisamos então examinar um pouquinho mais a fundo o que acontece a nível microscópico, né, com a lei de Ohm. Bom, então nós sabemos que de alguma forma os elétrons são os responsáveis, né, pela presença dos portadores de carga, tá? Então, se um elétron de massa M é submetido a um campo elétrico, como podemos ver aqui, esse aqui é o elétron que sai do ponto A e vai para o ponto B, o elétron sofre uma aceleração dada pela segunda lei de Newton, tá? Né? Essa aceleração é força sobre massa, né? Ou força sobre massa, nesse caso, né? Essa força, como a única força que interage nele, podemos dizer que é a força eletrostática. Então, essa força eletrostática deve de ser a carga do elétron vezes o campo elétrico sobre a massa, tá? Sabemos que a densidade de corrente, né? Essa única pressa aí, tá? Sabemos que a densidade de corrente é o número de elétrons vezes a carga do elétron vezes a velocidade de deriva, tá? Daí, então, a velocidade de deriva, né, é calculado como a densidade de corrente sobre N vezes essa carga, né? Onde esse J daqui é reemplaçado por a carga, o campo, o tal, né? Onde esse tal já vamos a chamar de tempo, né? Que demora, por exemplo, a partícula 1 interagir com outra partícula, tá? É o tempo médio, né? No final, nós chegamos que a resistividade, pessoal, aqui reemplaçando tudo isso aqui, a resistividade, ela depende unicamente desse tempo, tá? Entre interação e interação, tá? O que significa isso, então? Se vocês observam aqui, esse aqui é a massa do elétron, a carga do elétron e o número do elétron. Todos os aqui são números, são constantes, né? Tá? Esse tempo daqui, esse tal, que não é nada mais que o tempo entre colisões, o tempo médio entre colisões, né? Tá? Isso me diz, por exemplo, se o tal é pequeno, significa que essa resistência é grande. Se o tal é grande, né, essa resistência daqui será pequena, essa resistividade será pequena. Então, se eu quero, por exemplo, que o material seja um material com resistividade grande, significa que a interação, ou seja, o tempo médio entre as colisões é muito curto. Então, ele interage muito fácil com qualquer átomo, com qualquer elétron que está perto dele. Então, esse tempo, né, é que me diz se o material é bom ou mau condutor. Tá? Então, assim, né? Por exemplo, nesse caso, se o tau for pequeno aqui, isso significa, como eu já falei, né, que ele interage muito rápido com os seus vizinhos, né? Então, o tempo é muito curto, né? Então, se esse tempo é muito curto, ele vai ter uma resistividade grande, então ele vai ser um mau condutor, tá? Se esse tempo é relativamente grande aqui, então ele vai demorar para interagir com outro elétron, né? Se esse tempo é grande, isso significa que a resistividade vai ser pequena. Se a resistividade é pequena, significa que a condutividade é grande. Então, ele será um bom condutor, tá certo? Tá? Então, só para deixar essas coisas claras, né? Podemos falar também sobre potências de circuitos aqui, né? E no caso da potência dos circuitos, nós podemos ver então que, como existe um circuito fechado ligado aos terminais de uma bateria, a diferença do potencial produzida pela bateria é constante. Nós estamos assumindo que é uma bateria que não se acaba, né? Então, a diferença potencial sempre é a mesma, tá? Então, nós temos inicialmente uma bateria, aliás, uma bateria aqui, né? B, tá? Negativo, positivo. Lembra que a corrente sempre sai do positivo e volta no negativo, tá? Lembra porque essa corrente, esse sentido aqui é o sentido dos portadores de carga, tá, pessoal? Então, ele passa através do resistor, por exemplo, tá? Então, a quantidade de carga que atravessa o circuito em um intervalo de tempo de dt, sabemos que é a corrente, né? Tá? Para completar o circuito, esse ddq tem um potencial reduzido,
V, né? E, portanto, sua energia potencial é reduzida também. Então, quando ele passa de A para B, e isso vale a pena sempre deixar claro, ele sofre uma queda de potencial. Nós já vamos saber isso também. Então, essa energia, ou essa energia potencial, ou esse potencial, ele é calculado como derivada de Q sobre V. Essa derivada de Q é I vezes derivada de T vezes V, tá? Então, a potência V associada a essa conversão é a taxa de transferência de D de U sobre D de T. Então, esse D de T passa ao D de U, e isso é chamado, esse D de U sobre D de T é chamado de potência. Então, a potência fica, então, I vezes V, tá? Então, a potência é calculada como a corrente vezes o potencial, a diferença é potencial. Se lembrando lá da lei de Ohm, né? SB é I vezes R, tá? Então, aqui, ó, só para que lembramos aqui que SB é I vezes R, I com I fica I quadrado, vezes R vai ficar aqui. Esse I, por outro lado, esse I de aqui, ele é V sobre R, né? Então, quando eu reemplaço aqui, ao invés de colocar I, coloco V sobre R, ficará V ao quadrado sobre R, beleza? Tá. Bom, então, nós podemos falar um pouco também sobre os semicondutores, tá? Os semicondutores são os principais responsáveis pela revolução da microeletrônica, eles também são responsáveis, hoje em dia, pela espiritrônica, né, tá? Seria interessante que depois vocês tenham uma lida sobre isso, né? Eu trouxe a era de informação, o semicondutor tem as mesmas propriedades com o isolante, exceto pelo fato de que é um pouco menor, né, a energia necessária para liberar alguns elétrons. O que significa isso? Muitas das vezes, dependendo do modelo que você for usar para explicar a condutividade, tá? Então, você precisa levar elétrons da banda de valência para a banda de condução, tá? Então, o problema nos isolantes, né, é que essa banda é muito grande. Então, é difícil você fazer com que um elétron passe da banda de valência para a banda de condução e gere um buraco, esse famoso para-elétron-buraco, né? Tá? Mas nos semicondutores, não. Pelo geral, essa banda é relativamente pequena, né? Então, é fácil, às vezes, você, de alguma outra forma, às vezes por luz, às vezes por algum meio, né, você faça com que um elétron passe da banda de valência para a banda de condução. Então, os semicondutores têm essa vantagem, né? Então, assim, e a resistividade deles, eles não são totalmente isolantes, tá? Então, assim, um condutor, por exemplo, um condutor, ele tem uma resistividade de 10 elevado a menos 6. Estamos falando de condutividade, tá? Esse é o caso do cobre, por exemplo, né? Uma resistividade de 10 elevado a la menos 6, né? Ohm por centímetro, tá certo? Tá? No caso do cobre. Um semicondutor, se vocês observam, ele tem uma resistividade de 50 ohms por centímetro. No caso do germânio e no caso do silício, aqui seria 50.000, né? Tá? Então, vocês já estão vendo que ele é bem menor, né? Ou maior, aliás, em comparação com o condutor. Por outro lado, um isolante elétrico, ele tem uma resistividade de 10 elevado a 12 ohms por centímetro. Então, a ordem de grandeza é bem maior também, né? Quando comparado com o semicondutor, e quando comparado com o condutor, ainda mais. Mas, então, o semicondutor está nesse meio caminho, né? Então, assim, a vantagem dele, né, que, como eu falei para você, é fácil, né? A gente consegue estimular um elétron, né, que da banda de valência para a banda de condução. Né? Isso traz outras consequências interessantes também. Outro material, já falamos sobre condutores, falamos sobre isolantes, falamos sobre semicondutores, são os supercondutores, né? Eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado sobre em supercondutores, materiais de supercondutividade, né? Tá? Então, ela foi descoberta lá em 1911 por Camerlin Holmes, né? Ele descobriu, né, que quando media a resistência do mercúrio, tá? A resistência do mercúrio cai praticamente para zero, abaixo de 4 Kelvin, tá? Então, a resistência dele vira zero, e nesse processo, abaixo dessa temperatura, ele vira o que nós chamamos de supercondutor, ou seja, não existem resistências, tá? Então, ele consegue conduzir sem precisar, né,
dissipar energia na forma de calor, como fazem muitos materiais, mesmo eles sendo bons condutores, né? Essa daqui é esse aqui é um ímã, tá? O que tem embaixo aqui é uma pastilha, né? Supercondutora. Nesse caso, ele daqui deve de ser ítrio 1, 2, 3, ou ítrio 1, bário 2, cobre 3, oxigênio 7 menos delta, né? Que é a configuração dele, tá? Então, esse efeito daqui é chamado de efeito Meissner, né? Esse carinha aqui tem um campo elétrico, um campo magnético, desculpem, ele tem um campo magnético, só que esse campo magnético, ele tenta penetrar aqui no material supercondutor, só que o material supercondutor, abaixo dessa temperatura de supercondutividade, ele manifesta um efeito que nós chamamos de efeito Meissner, que foi descoberto por Meissner e Oschenfeld, né? E ele cria também um campo elétrico contrário a esse campo elétrico daqui fornecido pelo ímã, né? Criando uma corrente também. Então, nesse processo, ele é blindado, tá? Ele é blindado e por isso que esse ímã é que ele consegue levitar, tá? É por isso que ele consegue levitar. Bom, começou lá em 1911, apareceram várias ligas cerâmicas no meio do caminho, que apareceu, por exemplo, em 1987, aparece o ítrio, bário, cobre, oxigênio, né? Aliás, os caras que descobriram esse cerâmico supercondutor ganham um prêmio Nobel, tá? Depois vem também alguns já compostos um pouco cerâmicos, um pouco mais, vou falar assim, de compostos, quando falarmos de elementos, né, com mais elementos, saem alguns com bismuto, estrôncio, né? Aqui aparecem alguns com mercúrio, né? Então, alguns viram supercondutores também quando são submetidos a altas pressões, né? Então, esse daqui é mais ou menos de 2019, os que já foram atualizados, né? Temos o H2S, né? Ele é supercondutor a 155 gigapascales, ele foi descoberto mais ou menos em 2010, tá? E a temperatura dele é mais ou menos de 200 graus Celsius, Kelvin, né? De 200 Kelvin. O interessante é que a partir dessa linha aqui para cima, muitos deles já podem apresentar propriedades supercondutoras só usando nitrogênio líquido, né? Então, esse material, na verdade, esse hidro, bário, cobre, oxigênio, ele foi esfriado com nitrogênio líquido, então o nitrogênio líquido tem uma temperatura em torno dos 70 Kelvin, né? Tá? 77 Kelvin, eu acho, né? E a temperatura crítica do ítrio 1, 2, 3 está em torno dos 93 Kelvin. Então, tranquilamente consigo esfriar e apresentar as propriedades supercondutoras. Tá? E assim aparecem várias ligas, compostos, com ferro arsênico, ferro selênio, por aí vai, tá? Por aí vai, tá? Então, bom, eu vou deixar uma lista de exercícios aí para vocês, tá? Aí aparecem vários exercícios para vocês praticarem também, tá? Eu vou fechar a nossa aula de hoje por aqui, então. Bom, sem antes agradecer a vocês pela paciência. Então, muito obrigado. A gente se vê na próxima aula, tá? Na próxima aula, eu acho que ainda temos a aula de circuitos já, com isso fechamos a parte de física 3 e depois entramos na parte de física moderna, tá, pessoal? Muito obrigado, então, tá bom?